Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Eu sou o Dr. Gustavo de Andrade e antes de mais nada eu gostaria de me apresentar a você que está chegando aqui que ainda não me conhece. Eu já estou no mercado de HOF há um bom tempo, aproximadamente mais de 5 anos, principalmente atuando na parte cirúrgica da HOF. Eu sou especialista em harmonização orofacial e expert na área de harmonização facial cirúrgica. Já são mais de 500 alunos de diversos locais aí do mundo, do Brasil mesmo, né? E hoje eu estou aqui para que a gente possa destravar um pouco a sua visão sobre a lipoaspiração. Então eu quero tirar os seus vícios, os seus medos e você ainda que tem essa dúvida sobre será que eu devo realmente fazer lipoaspiração? O que realmente a lipoaspiração vai trazer de diferente para o meu resultado de harmonização orofacial? E é isso que eu estou aqui. Eu quero poder contribuir um pouco e trazer a minha didática para você, a minha visão sobre a lipoaspiração e o que a lipoaspiração mudou também na minha vida e na entrega dos meus resultados com os meus pacientes. Então, antes de mais nada, é um prazer e vamos começar. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos abordar sobre as características realmente da lipoaspiração. E antes, de mais nada, eu sempre gosto de começar as nossas aulas fazendo essa pergunta para você que está aí. O que é sucesso na HOF? Ou afinal, o que é sucesso na sua vida profissional? E muitas vezes, vários profissionais, eles sempre acabam dizendo que às vezes o sucesso dele é aquele sucesso de ser reconhecido, de vários pacientes buscando por ele, né? Mas eu quero te levar a pensar um pouquinho a mais, né? Será que o sucesso, ele não está muito atrelado àquilo que você quer entregar ao seu paciente? Ou às vezes aquele resultado que você realmente vai entregar a ele? Afinal, quem aqui nunca fez aquele caso que você olha e fala, nossa, realmente não ficou bom, mas o seu paciente ele está ali, lisonjeado, adorando realmente aquele resultado e você fala, cara, mas realmente não ficou do jeito que eu esperava. Mas tudo bem, mas o seu paciente, para o seu paciente realmente ficou esplêndido. E aí eu te pergunto, será que nessa situação você não teve sucesso? Muito pelo contrário, você realmente teve sucesso. Afinal, a sua maior preocupação é entregar aquilo que o seu paciente deseja. E eu quero te mostrar isso falando justamente desse estudo, que é um estudo que foi realizado lá em Oxford, onde eles pegaram vários pacientes e eles fizeram uma série de perguntas e queixas principais desses pacientes, Mas afinal, você deve também estar aí se perguntando o porquê eu estou falando de queixas de pé de galinha, de bigode chinês, se eu estou falando de lipoaspiração. É porque, gente, a lipoaspiração está muito atrelada à expectativa que o seu paciente ele quer. Às vezes, a característica anatômica dele vai impossibilitar de que você realmente atinja aquele resultado espetacular do que às vezes ele está imaginando. E é muito importante você equilibrar essas expectativas para que o seu resultado não seja frustrado e até para que o seu paciente ele consiga realmente adquirir aquele resultado da forma que ele mais espera, da forma que ele mais quer. E olha só, trazendo uma relação, esse estudo então ele baseou justamente nisso. Pegou vários pacientes, avaliou as queixas principais deles, alguns eram pé de galinha, outros eram bigode chinês, às vezes um sorriso gengival. E em contrapartida, eles também avaliaram um outro grupo, onde os próprios profissionais indicaram vários tipos de tratamento. E olha só, depois desses tratamentos, eles fizeram várias perguntas a esses pacientes. Como que eles se sentiam, se eles se sentiam mais atrativos, se eles se sentiam mais jovens, como que eles estavam se sentindo. E todos eles, mesmo aqueles pacientes que fizeram os tratamentos propostos pelos profissionais, versus aqueles pacientes que trataram somente a causa, ou às vezes aqueles pacientes que nem fizeram tantas coisas assim, tantos procedimentos, mas que só tiveram uma pequena melhoria na qualidade de pele, por exemplo, já obtiveram um resultado estético muito bom, que atingiram realmente a expectativa. E o mais importante, olha só que eles concluíram, que grande parte deles se sentiram até ainda mais jovens. Então, ou seja, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, que lipoaspiração não é achismo. A gente precisa entender muito bem de anatomia, a gente precisa muito bem entender o perfil anatômico daquele paciente também. E isso vai de encontro com o resultado que a gente vai atingir nesse paciente. Afinal, não adianta a gente fazer vários tipos de técnicas, entra por aqui, sai por aqui, faz desse jeito, faz rápido, faz devagar. Nós precisamos ter uma evidência científica de como é que se faz aquilo.
qual é o resultado que a gente vai atingir e qual a limitação, até onde que a lipoaspiração vai nos trazer dentro de um resultado, baseado nas características anatômicas. E tudo isso está atrelado à expectativa. E isso também não quer dizer que nós não estaremos entregando. Por quê, gente? Nós que trabalhamos com harmonização, a gente não pode tratar isso ignorando tudo isso, que é realmente o envelhecimento dessa pessoa por completo. Então a gente sempre precisa olhar. E aí, por que eu te falo isso? Porque a nossa principal função dentro da harmonização é a gente buscar sempre o equilíbrio da face. E você deve estar me perguntando, aonde a lipoaspiração ela entra em tudo isso? A lipoaspiração ela entra justamente aqui, na nossa cronologia de tratamento. Muitas vezes nós nos deparamos com um caso e às vezes a gente nem sabe de onde iniciar, aonde que a gente começa esse caso e aonde que a gente termina esse caso, né? E eu quero falar para vocês agora, aonde que a lipoaspiração ela vai ser um coadjuvante ou até mesmo preparar o seu caso para que ele receba todos os outros tratamentos da harmonização. E preste muito bem atenção, eu não estou aqui te falando para você deixar de fazer injetáveis, até porque os injetáveis eles vão ser realmente um fator positivo na sua personalização e no seu refinamento desse caso. Então veja só, num processo natural de uma cronologia de um caso, nós temos 3 etapas basicamente. Eu gosto sempre de caracterizar como 3 etapas. Nós temos uma etapa primeira, onde nós vamos falar de uma estruturação dérmica, né, onde nós falamos especificamente dos peelings, da parte de hidratação, da parte de a reorganização de vetores. O que seria isso? Entrar com protocolos de toxina botulínica. Numa segunda etapa, estamos falando de reposicionamento tecidual, emagrecimento ou até mesmo trabalhar aquela flacidez, até mesmo posicionar a musculatura, e aí aqui é onde nós falamos da redução de volume, é aqui onde nós falamos dos bioestimuladores, é aqui onde até mesmo possivelmente estamos falando de fios. E aí tudo isso vai depender do seu protocolo de atendimento. E a etapa terceira é sempre uma etapa de acabamento, de refinamento desse caso. É onde, sabe, que a gente quer colocar aquela cerejinha do bolo? Então, é nessa etapa. Mas pensa só comigo. Muitas vezes você deve receber no seu consultório pacientes com muita vontade de fazer aquele preenchimento de mandíbula, de fazer aquele preenchimento aqui no mento, não é mesmo? E aí eu pergunto para você, como que você vai conseguir fazer esse preenchimento se às vezes você tem um rosto pesado ou se até mesmo você tem um rosto que ele tem um grande volume nessa região cervical? Não faz muito mais sentido você emagrecer esse paciente, trazer uma condição mais favorável para que você então consiga realmente buscar um refinamento com aquele ácido? Pensa só num custo também desse tratamento. Isso é muito importante. A gente precisa sempre, quando nós falamos de um procedimento estético, nós precisamos viabilizar esse tratamento. E como que a gente viabiliza esse tratamento? Pensando na forma onde pode ter o melhor benefício ao nosso paciente no menor custo possível a esse paciente. E é isso aonde a lipoaspiração ela vai entrar. Então eu gosto de falar que a lipoaspiração ela é um procedimento chave. Ela pode ser tanto numa segunda etapa, onde esse procedimento ela entra como uma etapa de redução de volume, após esse paciente já ter uma reorganização, após esse paciente já ter tido um contato inicial com alguns procedimentos estéticos, aonde fez com que ele tivesse uma aderência, aonde fez com que ele se sentisse melhor. E aí é onde você pode entrar numa forma um pouco mais invasiva, ou até mesmo a redução de volumes ser a porta de entrada desses procedimentos, aonde você vai emagrecer, aonde você vai estimular esse paciente a realmente buscar um novo significado, uma nova autoestima e se sentir melhor para que então invista em outros procedimentos. E aí é por isso que faz sentido para você profissional que ainda não faz lipoaspiração, começar a fazer e oferecer esse tipo de tratamento ao seu paciente. Afinal, pode ser uma porta de entrada para demais outros procedimentos que esse paciente venha fazer com você. Então, pessoal, o seguinte, eu gosto muito e eu quero falar para vocês em como vai estar dividido nessa nossa Masterclass,
que tudo isso que eu falei é só um processo de introdução, para você entender por onde que nós vamos caminhar durante essas aulas que eu estarei passando aqui para vocês. A nossa aula ela vai ser dividida nesse critério, num conceito que eu gosto muito de falar, que é o conceito arte. Nós vamos aprender a avaliar muito bem esse paciente, a reconhecer e diagnosticar a causa daquele paciente. Será que é o melhor momento para a lipoaspiração? Ou será que é um momento somente de redução de volume e esperar uma outra condição para um refinamento? Agora, em qual etapa? Como lipar? Né? Escolher o melhor tipo de tratamento para aquele paciente e aí, então, a gente saber executar muito bem a técnica para entregar o resultado para o nosso paciente. E aí, gostou até aqui? Então, eu espero que você continue comigo para o segundo módulo e em diante.